Esse podcast é apresentado pela Copastor. Olá, sejam todos bem-vindos ao voo 025 do Saída de Emergência. Eu sou o Daniel Amorim e junto com a Renata Garcia vamos conduzi-los no bate-papo de hoje. Tripulantes, microfones em automático. Quando suspeitar de autismo? O que pode ser confundido com autismo? Como saber se você ou se seu filho tem autismo? Um assunto pouco discutido em âmbito nacional, o autismo é um transtorno de desenvolvimento que afeta de maneira decisiva e predominante nossa capacidade de percepção social. Dica do Saída de Emergência: antes de rotular, nós o convidamos a acreditar no ser humano. Afinal, o autista é uma pessoa. É isso aí, Dani. E no bate-papo de hoje, nós temos duas como eu costumo chamar, as mulheres maravilhosas. E eu vou apresentar para vocês a primeira delas, que é a Daiane Okipney, ou Dai, apenas Dai. Eu não vou apresentar a Dai, eu quero que você, Dai, se apresente para quem está nos ouvindo ou para quem está nos vendo. Quem é a Dai? Oi, gente, tudo bem? Eu adorei o Mulher Maravilhosa, muito obrigada. Eu sou a Daiane, na internet eu também uso o nome de Anne Etéria, tá? Que também é como eu assino as minhas pinturas. Eu sou professora de artes, eu sou arte-terapeuta, estou cursando psicologia, sou artista visual, sou uma série de coisas. E ano passado, aos 31 anos, eu descobri que estou no espectro autista, né? Que eu sou o que até hoje, até 2022, aqui no Brasil, ainda vigora como a síndrome de Asperger, e que no DSM já não tem esse nome, né? A gente agora, todos nós estamos dentro, sempre estivemos, né, dentro do TEA, né, do transtorno do espectro autista. E é isso. Muito bem, Dai, a gente está só aquecendo e depois você vai contar mais para a gente, tá? E a segunda mulher maravilhosa que eu vou apresentar para vocês é a Selma Sueli Silva. A nossa querida Selma. Selma, conta um pouquinho, quem é você? Pois bem, eu sou uma autista que já estou aqui nervosa, porque está dando internet instável, e eu já estou ficando nervosa, peguei o celular mandando para todo mundo falar assim, gente, desliga tudo que tiver aqui na casa, porque eu não consigo concentrar se eu ficar nessa ansiedade toda. É isso. Eu sou Selma Sueli Silva, sou jornalista, sou relações públicas, sou especialista em comunicação e gestão empresarial, mais tarde escritora, youtuber, radialista, trabalhei 15 anos numa rádio aqui das Minas Gerais, uma rádio de relevância internacional que fazia todas as coberturas da Copa do Mundo, e tem agora também o blog no Tauai, né, que é aqui em Minas Gerais. Mas isso não retrata e não define quem eu sou. Quem eu sou? Uma pessoa que, na curva dos 53 anos, descobriu que teve autismo. Aí a Daiane falou, ano passado, 31, eu falei assim, não, demorou, mas eu, Daiane, foram 53 anos. Hoje eu estou com 57. E eu já tinha filha dentro do espectro que tinha sido diagnosticada aos 11. Aliás, o meu diagnóstico eu devo a ela. Por quê? Porque ela falou assim comigo quando já estava com 18 anos. Olha, mamãe, eu tentei te explicar algumas coisas, mas você não entende. Então, eu vou ser daquele jeito que a gente tem que ser, direto, para ver se eu entendo. Todo mundo coloca na conta do meu autismo muitas dificuldades e até acha que eu posso ser um fardo para você. Mas ninguém nunca pensou e nunca reparou que, por vezes, você também é um fardo para mim. Fiquei danada, né? Isso a Sofia te disse? Será? Ela falou assim, desse jeito.
Mas, Daiane, você vai reconhecer isso, que é do jeitinho que a gente é. Já conversei com meu psicólogo especialista em autismo, já pegamos uma recomendação de psiquiatra e está aqui e já marquei a sua consulta. Eu falei assim, pois bem, eu vou lá e vou provar para ela que eu não sou autista coisa nenhuma. Não, gente, por preconceito ou algo assim, porque eu ouvi que minha filha seria dependente o resto da vida. Mas eu joguei luz no ser humano, eu enxerguei o ser humano, e aí ela pôde ser tudo que ela podia ser, no potencial dela, sem comparação com ninguém. Então, não era por isso. Mas eu já estava com 53 anos. E aí eu fui, fizemos o teste, descobri um transtorno da ansiedade generalizada, que aí tem a ver com isso que eu fico louca. Nossa, se a internet cair, nossa. Mas como eu tenho pensamentos fatalistas, eu também já vou negociando com o meu cérebro. A minha vida é assim, eu estou conversando com você e já tem uma vozinha minha negociando com o meu cérebro. Calma, vai ficar tudo tranquilo. E também toque, que hoje já não impossibilita a minha vida, porque eu gasto menos de 2 horas com os meus rituais. Só é problema quando você gasta mais de 2 horas. E meus rituais hoje são bobinhos. Por exemplo, estou com o pezinho cruzado, perninha cruzada. Aí o telefone toca. Eu tento atender com a perninha cruzada, mas eu não consigo porque eu acho que vai dar azar. Que aí o telefonema não vai ser legal. Aí eu descruzo a perninha. Toda vez eu falo assim, dessa vez seguir, não consigo. Não saio de nenhum lugar sem olhar para trás, não abro minha bolsa na rua sem conferir se caiu alguma coisa. E aí a pessoa pode falar assim, mas eu também sou assim. O que acontece é que nem tudo estava na conta do toque. Tinha também algo na conta do autismo. E verdade. a Daiane sabe bem do que eu estou falando. Ok. O autismo é um espectro e o autismo também é uma síndrome. Que o que acontece? Você tem que ter vários traços. Se você tem esses todos, ok, você entrou para dentro do espectro. Agora, se você tem 1, 2, 3, você não entra dentro, mas você tem traços autísticos. E qual que é a diferença básica? É que o autismo, isso no autismo, isso aí eu também faço, isso aí eu também tenho. No autista, a intensidade é elevada à enésima potência. Então, quando eu sofro demais. Quando eu estou feliz, aí é o lado bom. Eu sou feliz demais. Nossa, então você é bipolar. Não, também não é isso. Olha como é difícil um diagnóstico. Né? É que é comum nós termos, né, principalmente mulheres, né, autistas, nós termos vários diagnósticos antes de chegar ao espectro autista. Então, eu mesma, já tive diagnósticos de várias coisas, assim, de toque também, mas no meu caso, eu não tinha mesmo, tá? Mas, tipo, de toque, de possibilidade de bipolar, de transtorno até cogitaram um transtorno borderline, várias coisas, para no fim de tudo chegar ao transtorno do espectro autista. Desculpa que eu te cortei. A psicóloga da Sofia falou comigo assim, Selma, você teve muito boa sorte, que você foi diagnosticada com depressão, com coisas erradas, mas você é um prato cheio para ser diagnosticada como borderline. Mas eu na busca, gente, óbvio que eu via semelhança entre mim e Sofia. Eu falei com o meu psicólogo, sim, porque o psicólogo, no cérebro lógico, quando eu tive filha, falou assim, pera lá, tudo que eu li, tudo que eu estudei, tudo que eu aprendi com a minha bisavó, que eu peguei minha bisavó viva até os 30, sei lá, minha avó morreu em 94, minha bisavó, tive bisavó, avó, tudo que eu aprendi com a minha família, tudo que eu tento não dá o resultado que aquela ação tem alguma coisa errada. O que eu vou fazer? Vou procurar um psicólogo. Cheguei, ele achou que era para mim, eu falei assim, não, eu estou aqui para que você me ensine como que eu educo de maneira bacana a minha filha, porque tudo que eu tento não dá o resultado que eu espero. E eu não quero fazer teste, eu tenho que estar acompanhada, porque esse negócio, na cabeça da autista ou do autista, o cérebro neurodivergente é passo a passo, é como fazer, tem que ser lógico. E por quê? Porque a gente já pensa, se eu fizer isso, eu trago esse resultado assim, e isso pode ser ruim para minha filha. Aí eu comecei com o psicólogo e falei com ele, mas isso, minha filha, eu sou igual a minha filha, eu era assim.
Aí, o que ele fala comigo? Você tem síndrome do espelhamento. Eu tinha tanta coisa para resolver que eu aceitei aquilo. Até que a Sofia me fale a frase que eu já contei para vocês. E aí, aos 53 anos, vem o diagnóstico e eu deparo com a segunda coisa terrível, Daiane, que ainda bem que você teve aos 31. Para quê, Selma? Você já está com tudo, você já casou, você já tem tudo. Mas eu também ouvi você muito trabalha, isso. Você tem carreira. Para quê? Para quê? Você quer se fechar numa caixinha? Você quer se rotular? Ninguém está na nossa pele para saber o quanto que a gente não sofreu até essa idade, o quanto que a nossa qualidade de vida muda completamente depois que a gente descobre o que acontece, né? Do porquê da gente ser tão diferente. E aí todo mundo fala, mas por que você quer saber isso agora? Se você viveu tão bem, na cabeça deles, você viveu tão bem até hoje sem ter esse rótulo? Por que agora esse rótulo vai mudar algo para você? Pelo menos para mim, mudou completamente a minha qualidade de vida. Né? Olha, Daiane, esse rótulo incomodava eles, que eles achavam que a gente estava querendo como cartão de visita, mas e os rótulos que a gente teve vida fora? Pois é. Porque a gente não se sabia autista. Nervosinha, chorona, temperamental, manteiga derretida, robótica, todos os rótulos. Mas esses rótulos que a sociedade colocava na gente, às vezes até a família, não incomodava a sociedade, incomodava a gente. Então, quando a gente coloca um rótulo que pode responder e dar um norte para a gente, aí incomoda a sociedade, porque a sociedade vai ter que o quê? Olhar aquilo e aprender a conviver com o diferente. E aí a sociedade faz assim. Pessoas como eu e Daiane falamos, não, a gente não tem vergonha, a gente não acha que essa caixinha seja feia, não. Sim. Exatamente por a gente ter tido o diagnóstico tarde, é que a gente fez sim. A gente fez e sabe que é possível. A gente só não quer fazer com tanto sofrimento mais. Pois é, a gente quer fazer de uma maneira que seja saudável, né? A gente quer fazer de uma maneira que seja confortável e não fazer com acarretando todos os outros sofrimentos que a gente sofre depois. Por exemplo, já entrando um pouco na questão, né, da sensorialidade. Eu passei a vida inteira acreditando que eu fui diagnosticada com depressão quando eu tinha, acho que 10 anos. Falaram para mim, você é uma criança com pressão baixa, porque você entra nos ambientes e desmaia e quer vomitar e tem dor de cabeça e fala que está se sentindo mal. Então, você, até o fim da sua vida, na época tinha um remedinho, hoje em dia não tem mais, mas na época tinha um remedinho chamado Efortil. E aí falavam, então você, para não passar mal nos ambientes, até o fim da sua vida vai ter que tomar esse remédio chamado Efortil. E eu passei grande parte da minha vida falando para as pessoas, olha, eu tenho a pressão baixa, e tomando um remédio chamado Efortil até que ele deixou de existir, para depois descobrir que, na verdade, eu nunca tive essa questão da pressão baixa. A minha questão é a hipersensorialidade. Se eu entro em um local com muitas pessoas, com muitas cores, com muitos sons, um lugar que, principalmente se é muito quente, eu tenho uma hipersensorialidade e aí me dá dor de cabeça, vontade de vomitar, vontade de sair de lá, tontura e várias outras coisas. E aí é aquilo que eu estava te falando, ninguém quer saber disso, né? Quando a gente está passando mal, quando a gente está ali caindo pelas tabelas, né? Igual eu falava, quando, por exemplo, eu sou da periferia de São Paulo, né? Eu sou do extremo leste, eu sou de Itaim Paulista. Eu não tenho um carro, então eu sempre peguei o transporte público, sempre peguei trem, metrô, ônibus lotado, horário de pico, sempre passei mal. Sempre passei mal. São incontáveis as vezes que eu desmaiei e etc. no transporte público. Isso nunca foi visto como problema para ninguém. Isso sempre foi algo comum. Agora que eu sei que eu sou autista e que eu consegui a carteira, né, o bilhete especial, e eu tenho direito ao assento preferencial, e eu faço uso dele sim, porque eu sei que eu passo mal no transporte, as pessoas olham para mim e falam, mas para que você precisa disso se você a vida inteira não precisou? Gente, eu sempre precisei disso. Sabe, as pessoas muitas vezes veem isso até como se você quisesse ter algum benefício. Que benefício é esse, gente? É um direito.
É um direito para você conseguir viver tão bem quanto as pessoas que são neurotípicas, que conseguem conviver com coisas que para nós são muito difíceis. Desculpe interromper, meninas, mas é porque eu estou aqui, eu e o Dani, só ouvindo, né? Vocês já emendaram, já trouxeram, já anteciparam um monte de coisa que a gente ia perguntar, mas mesmo assim eu vou perguntar, porque queremos saber e queremos aprender, né? Já entendi que aqui o conteúdo vai ser abundante. Vocês trouxeram duas coisas que estavam aqui na nossa pauta, né, de dúvidas e de perguntas, que é a questão do diagnóstico, né? Que muitas vezes acontece de forma equivocada, até que o diagnóstico efetivo e correto seja feito, que muitas vezes acontece quando a pessoa já tem 30, 40, 50 anos, né, e teve uma vida inteira, como caso, ou parte da vida, né, como o caso da Selma, em uma situação que não se tinha noção de fato, né, do que estava acontecendo. E também existe os diferentes espectros, né, como vocês trouxeram. Então, tem o leve, tem o moderado, tem o severo. Eu acho que tem muito na cabeça das pessoas aquela coisa do autista que tem muitas crises, que não consegue se comunicar, né, aquilo que geralmente a gente vê no cinema, que são os estereótipos, né, e a gente acaba ficando com esse estereótipo na nossa mente. Então, eu queria perguntar ou para a Selma ou para a Day, ou as duas podem responder, a Selma pode começar, enfim. Qual que é a melhor maneira, se é que existe, Selma, de se conseguir um diagnóstico preciso e de não demorar tanto para conseguir se ter um diagnóstico mais assertivo e mais certeiro? Tem como isso, Selma? Nossa, essa sua pergunta, ela abrange tanta coisa, porque... observa, a primeira coisa, e por isso que pessoas como eu e Daiane somos ativistas, é que os profissionais de saúde normalmente estão presos a estereótipos, estão presos a mitos e não recebem na faculdade elementos também para sair disso. Então, quando chegam esses casos, por exemplo, eu, sim, sempre levei Sofia, eu procurei desde sempre o diagnóstico de Sofia e só consegui quando ela tinha 11 anos. O meu, eu sempre soube que eu era diferente. Eu ainda perdoo porque a síndrome de Asperger, do jeito que veio, e foi só em 94, né? Eu já falei minha idade aqui, eu sou de 63. Então, ok. Mas, pelo menos, depois que veio, né, eu deveria ter tido a chance, porque eu continuava indo recorrentemente a médicos, e impressionante, gente, que é outro fator. Os sintomas no feminino são muito esses que a Daiane falou, porque enquanto você tem os meninos agitados, que às vezes se manifestam mais por rebeldia, comportamentalmente já se espera isso do menino, então, ok? A menina, quando ela começa, olha, estou com náusea, eu passei a minha vida inteira, e eu não estou exagerando nisso, a minha vida inteira produtiva eu passei ouvindo, nossa, você está grávida. Porque era recorrente. Eu sempre tinha enjoo, dor de cabeça, desmaio ou pré-desmaio, e eu ainda sou hiper empática. Se me contassem um caso que eu emocionava, que eu ficasse muito emocionada, eu desmaiava. Então, isso tudo. Tá, mas voltando à pergunta, para eu não ser prolixa, porque é outra característica que eu, ao longo da minha vida, trabalhei. Por isso que eu fiz comunicação social. Eu não entendi as regras. O meu cérebro precisava entender qual o curso que pode me ensinar essa coisa louca do ser humano falar uma coisa querendo dizer outra, não vai direto ao ponto. Quando eu entrei no mercado de trabalho, eu fiquei louca. Eu falei assim, gente, o pessoal fala uma coisa quando o colega não está perto e não banca isso quando o colega está perto. Pior época ever. Adolescência, nota 0. Horrível, porque junta autismo com hormônios, com tudo, com ser mulher, enfim. Mas aí eu me perdi, que também tem isso. Eu tenho que seguir uma linha para não perder. Tá, mercado de trabalho. Aí a mulher, quais que são os sintomas dela? Esses que a Daiane falou. Tanto que eu, quando fiz uma provinha num colégio municipal, quando eu entrei no ônibus de volta, mãe, estou passando mal, mãe, estou passando mal.
A mulher olhou e falou assim, nossa, se essa menina, com essa idade, deve ter uns 10 anos, está passando mal, imagina eu que sou velha. E eu desmaiei. Então, é isso. E a vida toda foi assim. Tá. Aí, se você leva essa menina, essa moça ou essa adulta a um psiquiatra, ele não vai pela linha do autismo. Então, Nunca vai. Tendo objetivo na sua pergunta, qual que é o primeiro passo? Se você hoje já tem mais informações e desconfia, procure um profissional, um psiquiatra que entenda de autismo. Procure um neurologista que entenda de autismo. E atualizado. Tem esse porém também. Um psiquiatra, um neurologista atualizado. Porque se você põe um que não é, ele vai querer te olhar com aquele olhar do autista clássico, porque ele estudou o autismo quando começou os estudos, ainda tem aquele olhar que é o autista. Eu costumo sempre falar que qual é a referência que as pessoas hoje em dia têm de autistas, né? É o sendo atypical, aquele do Good Doctor. Ô, Daiane, autisticamente, eu vou te pedir para eu fechar o raciocínio, senão não vou conseguir. Aí eu passo a palavra para você. Ai, me perdoe. Porque senão você vai falando, eu vou raciocinando no que você está falando. E eu tenho esse problema de entrar no meio da fala das pessoas. Quando alguém fala algo, eu entro. Eu deixo tranquila, sabe por quê? Porque eu sempre peço para me sinalizar também, porque a gente não sabe como que a gente interrompe. Então, eu agora esqueci a caneta, mas eu, por exemplo, anoto, porque senão eu não anotar o que eu quero falar depois, eu vou interromper a pessoa toda hora. A primeira pergunta, então vai nisso. Quem entenda de autismo é exatamente, não tem só que entender de autismo, tem que estar atualizado. Isso já pressupõe entender de autismo. Então, eu falei do neurologista, falei do psiquiatra, e para a criança, o neuropediatra, que também entenda, né? Ok. Mas eu procurei o psicólogo. Psicólogo não fecha diagnóstico. Neuropsicólogo, ele faz teste, fecha toda a situação e te encaminha para o psiquiatra. Ok. Mas diagnóstico é da área médica ainda. Então, essa sua pergunta seria assim, erros vão acontecer por quê? Porque o autismo no feminino, ele é muito mascarado. Gente, eu comecei a observar como minhas amigas comportavam para eu ser queridinha como elas, porque eu não entendia que eu fazia coisas que eu achava que estava muito bacana e eu não tinha o mesmo resultado das minhas amiguinhas. Comecei a observar. Olho nas pessoas, olho no comportamento, comecei a copiar, né? E aí me dava mal. Como a Sofia se deu mal. A Sofia chegou em casa certa vez falando palavrão comigo porque ela copiou o pessoal lá, entre os colegas. Eu falei assim, pera lá, aquela velha frase de mãe, não sou sua colega, sou sua mãe. Mas a Sofia falou assim, mas não entendo. Eu tento me enquadrar, os meus colegas todos estão agindo assim. Eu falei assim, tá, então agora você vai dar um passo além. Tem lugares para você agir assim. Na adolescência, eu e a Sofia tínhamos um combinado. Ela pensava em falar alguma coisa, ela falava comigo assim, é social? Não, Sofia, não pergunte quantas vezes faz sexo por dia ou por semana para esse casal, porque isso não é social. Não conte meu salário, não pergunte o salário do outro. Então, as coisas são assim. A vida do autista, e esse autista, Daiane sem diagnóstico, eu sem diagnóstico, era lidando com isso o tempo todo sem saber. Então, se você não sentiu firmeza, não desista do seu diagnóstico. Procure até achar quem entenda, porque você tem direito. E por que é importante? Eu posso falar isso de carteirinha. Aos 53 anos, e aí uma coisa que a Daiane falou mexeu muito comigo, porque até então, Sofia estava no psiquiatra, que à época dela era o melhor psiquiatra que tinha, mas ele ficou lá atrás. Então, esse cara trouxe muito sofrimento para Sofia. E quando eu tive o meu diagnóstico, me chamou lá e falou, para que isso? Você já está com 53 anos. Seu psicólogo já me falou que você é a pessoa mais humana que ele conhece. Como é que você vai ser autista? E eu tive uma crise imensa lá com ele, né? E aí eu descobri a outra coisa. Todo ser humano tem direito de autoconhecimento. A gente só avança quando a gente se conhece. Exatamente. Em qualquer idade que seja.
Então, se o bebezinho tem direito de saber que ele é um bebezinho, você vai lá, ensina e orienta, a mulher de 53 anos está com tesão de vida, tentando entender por que foi assim, por que chegou num ponto que falou assim, não, minha missão eu já cumpri com esse marido, e para mim era muito cartesiano, então agora vamos descasar, sem aquele sofrimento, sem aquela coisa, o pessoal achava que eu era fria demais. Eu tinha direito de entender. E aí eu tenho uma mãe que hoje está com 79, e à época estava com 79 menos 5, 4, 74, e minha mãe, finalmente, eu entendi que nem sempre eu estava certa, o meu cérebro era rígido, e eu batia de frente com minha mãe. Então, eu convidei minha mãe a me explicar por outro viés. Mãe, eu não estou entendendo, porque eu acredito nisso por causa disso, disso, disso. Aí a mãe começou a entender como é que eu funcionava, eu comecei a entender como é que a mãe funcionava, e a gente foi se interagindo. A mãe me convidava para almoçar, chega 12:30, eu chegava, estava varada de fome, porque eu pensava assim, se eu for tomar café, 12:30 eu não vou estar com fome para almoçar. Minha mãe me convidou para almoçar, então eu não tomava café. Chegava lá varada de fome, a mãe me servia 15 horas o almoço, crise total. Aí minha mãe agora, não, Sueli, pode vir, o lanche é tal hora, o almoço é tal hora, qualidade de vida. A minha relação com minha filha melhorou muitíssimo, porque minha filha, eu já mordi a mão dela, porque eu tinha tentado tudo, entrei em crise e ela tinha que tomar o remédio. Eu mordi a mão dela para ela abrir a mão para eu pegar o remédio e forçá-la. Então, eu me desgastei menos. E aí eu descobri que o esforço que eu fazia para ser adequada aos olhos do outro não era correspondido agora que eu me conhecia para o outro se adequar a mim. E aí, o que eu fiz? Eu, Daiane, não estou com 31 anos, então o meu compromisso comigo agora é ser feliz. Aí eu explico para o outro, eu coloco o melhor do meu coração em contato com o outro. Aí, se eu vir que não funcionou, lamento, eu sigo em frente, porque agora eu quero ser feliz. Porque antes, o que eu achava que era felicidade veio sim, mas com muito sofrimento. E eu não quero mais a vida pesada como era. Eu tenho direito. Foi essa diferença que fez na minha vida. Ótimo. Osama, você trouxe alguns pontos aí da questão da relação, né, com o autismo, que você foi aprendendo até com sua filha, como lidar, como se adaptar a isso tudo. Eu queria escutar um pouquinho da Daiane, porque as pessoas às vezes têm um certo, vou dizer, preconceito, um rótulo, mas como lidar com o autista? Como interagir com o autista, né? Se eu estendo a mão, eu posso, se eu abraço, eu posso. Eu queria que você trouxesse um pouco desse mundo do autismo, de como que as pessoas devem ter a empatia correta, de como as pessoas devem te abordar, e aí depois até, se você puder complementar, fala um pouquinho também do seu mercado de trabalho, como que é a sua relação dentro da empresa. Eu me perdi um pouco, peraí. Queria que você desse algumas dicas de como a gente interagir com um autista da forma correta, respeitando o espaço dele. Então, eu acho, não tem exatamente como dizer como interagir, porque, como se fala, o autismo, ele é um espectro, né? É o transtorno do espectro. Então, vão existir pessoas de diversas maneiras. É curioso até porque essa semana eu passei pelos testes neuropsicológicos, né? E eu estava conversando muito com a psicóloga exatamente sobre isso. Que tem muitas questões que como eu falei, eu descobri ano passado, então para mim ainda é muito novo e tem muita coisa que eu estou percebendo em mim que eu sempre vi como traço de personalidade, que eu não entendia por que as pessoas não entendiam que eu era daquele jeito e que hoje eu percebo que são características do autismo, né? E da mesma forma, tem muitas questões que eu vejo falando, autistas são assim, autistas são assim, autistas são assim, e que eu não consigo como é a palavra? Esqueci, gente. Não consigo sentir que eu sou parecida, por exemplo. Igual a Selma teve uma hora que ela falou do autista ter que fazer as coisas muito passo a passo, né? De ter que ser uma coisa um passo de cada vez. E essa já é uma coisa no meu espectro que eu não me identifico. Que eu estava falando isso até com a neuropsicóloga. Eu tenho que pegar primeiro o todo,
eu vejo o psiquiatra que eu passo, que é especialista em autismo, ele também fala isso sobre mim. Ele fala, você vê as coisas em blocos, você não consegue ver as coisas de maneira mais destrinchada. Você, por exemplo, entrou na faculdade de psicologia, você vê um curso de psicologia, pá! Que você tem que se formar naquele curso. Então, eu fico desesperada quando eu penso assim, meu Deus, eu não vou conseguir fazer esse trabalho, na minha cabeça, se eu não conseguir fazer esse trabalho, eu vou perder o curso, sabe? Eu não vou conseguir me formar. E aí eu tenho que conversar com ele, e aí ele me explica, Daiane, se você tirar uma nota ruim nesse trabalho, você vai ter uma prova de exame, você pode fazer uma outra, vamos supor que você pegue uma DP, você vai fazer essa matéria apenas, e aí vamos supor, ele vai me explicando que as coisas não são assim, aí entra a questão da Thelma, ele vai me explicando que as coisas são uma coisa de cada vez, um passo a passo. E já para mim não é assim. Para mim, se eu pego um blocão e pá, ponho aquele bloco na minha frente, e se eu errar uma coisinha, se algo sair daquela sequência, parece que eu perdi tudo daquele pacote. Parece que eu não vou conseguir. É a mesma coisa, é a mesma coisa. É por isso que precisa ser o passo a passo, porque a gente se joga em qualquer atividade com a mesma intensidade. Exatamente, é uma intensidade muito grande. Se o professor te fala assim, professor, o que eu vou estudar para a prova? Tudo. Você vai estudar tudo com a mesma intensidade. O passo a passo que eu digo é isso. Não, olha, a gente vai colocar a matéria toda, mas com mais ênfase nisso e nisso e nisso. A gente precisa desse norte, senão acontece como aconteceu com você. Então, é exatamente assim que a minha cabeça funciona. E aí quando fala, por exemplo, tem muito esse mito de que o autista ele não consegue, por exemplo, ler expressões faciais, ou que o autista ele não consegue perceber as emoções das pessoas. E eu já falo, né? Eu estava falando com a neuropsicóloga, nossa, mas isso para mim é tão diferente, porque pelo menos na minha percepção, né, pessoal, eu consigo, eu sou uma pessoa bem empática, eu sou uma pessoa que consegue perceber, eu sou aquela pessoa que eu entro no ambiente, eu bato o olho na pessoa e já falo, hoje você não está bem, né? O que aconteceu? Então, por isso que é complicado eu falar como tratar, né, o autista, porque não existe o autista, existe o transtorno, né, do espectro, que cada pessoa vai ser diferente. Vão existir autistas que não vai gostar que você toque, rele na mão dele. E já vai ter aquele autista que, sem perceber, vai sair abraçando todo mundo, beijando todo mundo, e vai ser até considerado inadequado socialmente, porque naquele momento não aquele momento não é para isso, né? Não é vamos supor, um enterro, sei lá, você leva... É um enterro, não é um momento para mostrar tanta afetuosidade assim. E aí vai uma pessoa autista que tem essa a hiper ou a hipo? Acho que é a hipossensibilidade, né? A hipo e precisa de muito abraço. Que precisa de muito abraço, né? E vai querer, viu a avó, viu o vô, viu o tio, viu aqueles parentes que não via há muito tempo, vai querer abraçar, vai querer beijar, vai querer estar junto, e aí você vai precisar falar para ele, não, olha, agora não, o pessoal está triste, agora não é momento para a gente fazer isso. Então, eu acho que é muito complicado eu falar como. Tem uma questão que eu sou noiva, né? E o meu noivo está sofrendo muito com isso. Por quê? Porque ele fala, eu não sei como lidar com você quando você fala que eu tenho que aprender. Porque muitas vezes eu estou em crise, ou então muitas vezes eu reclamo que ele não me entende em algumas questões, e aí ele me fala, mas tudo que eu vou ler, e eu falo, você tem que aprender sobre autismo para você me ajudar. Aí ele fala, mas quando eu vou ler sobre autismo, eu entendo que o autista tem que ficar num quarto branco, sem estímulo nenhum, sem música, sem contato visual, que ele não olha nos olhos, que ele é aquele conteúdo geral que a gente tem na internet, né, por exemplo, que ele não pode ter um contato visual, que ele não pode que alguns não vão querer nem se relacionar com ninguém. E a gente sai, a gente passeia, a gente já foi até no carnaval, eu não consigo entender por que algumas coisas te deixam tão mal e como que essas coisas te deixam mal. Então, é complicado eu falar para você como que
trata cada autista, porque, para falar bem a verdade, nem eu sei como ainda me tratar. Mas você trouxe um ponto legal, né, Daiane? Parece que o autismo ele tem muito diálogo, que é o que a gente tem percebido do que a Selma e você vem compartilhando com a gente. Então, se a gente partir do pressuposto de usar o diálogo para interagir, se comunicar com o autismo, vai funcionar ou não? A Selma já falou que não. Depende do autista também, novamente. Também vai depender. Depende do autista. É o seguinte, a Daiane vai falando algumas coisas, ela vai me fazendo pensar, e aí, Daiane, você me perdoe até, porque, na realidade, você sabe, a gente hiperfoca, e eu estudo o autismo desde 2008, e eu sei de mim, sei de como que eu era antes, e eu levei um choque quando eu pensei que eu era a pessoa que mais tinha teoria da mente, que mais conhecia as outras pessoas, que sabia tudo da expressão das outras pessoas, e aí eu descobri que não era bem assim. Sim, mas isso desculpa só te interromper nessa parte, porque isso tem muito a ver, porque eu fiz o teste agora neuropsicológico, e tem uma parte do teste que eu fiquei muito surpresa com essa parte, Thelma, porque eu não esperava isso. Tem uma parte do teste que ela só apresenta olhares. São vários olhares com várias expressões, e tem 4 alternativas. Essa pessoa está irritada, feliz, tal e tal. Quando eu olhava aqueles olhares, eu pensava, gente, é óbvio que eu vou acertar tudo, eu sou expert em entender o que o outro está sentindo. A neuropsicóloga falou para mim, nossa, você tem muita dificuldade, né, em entender expressões faciais. E eu não esperava isso nunca. Tipo, é muito louco. Eu li um pouco eu não li inteiro ainda, mas eu estou lendo aquele seu livro, Minha Vida do Avesso, né? Minha Vida Contada do Avesso. De trás para frente. De trás para frente. E é muito isso que você sente. Você sente assim, que, caramba, parece que você tem que rever a sua vida inteira, completamente. Porque muitas coisas que você sempre acreditou que eram daquela forma, você vê que não era bem assim. É como se você estivesse vendo a sua própria história contada de uma outra perspectiva. Desculpa, pode falar. Então, por isso que eu vou te pedir desculpa, porque aí, de repente, olha, você descobriu tem só 1 ano. E eu já passei por uma estrada. Então, você falando umas coisas, você fala assim, não é bem assim. Aí você fala exatamente corroborando e reafirmando o que eu disse. Porque você imagina, e eu estou falando isso para você se conhecer, porque mesmo você, às vezes, tem elementos seus, e eu sei disso porque eu tenho uma filha de 24 anos, que ela pega esses elementos que são dela, mas ela não faz a interpretação real. Então ela distorce. Não, é isso. Eu achava que eu era ótima em teoria da mente. Aí a Daiane falando, eu falei assim, dó. Porque o que acontece, Daiane? Você, como eu, desenvolveu a observação do ser humano. Foi isso que ela me disse. Então, por exemplo, eu optei para me relacionar pela via do coração. Por quê? Porque pessoas afetuosas, elas são mais explícitas, elas são mais carinhosas, elas se mostram, eu tinha mais facilidade de entender as expressões delas. Aí eu vi uma pessoa e falei assim, não vou com a cara daquela pessoa. Depois que eu era autista, eu descobri que uma menina que eu achava que não gostava de mim, uma colega de trabalho, uma repórter, era doida comigo, mas ela era uma pessoa que não tinha muita expressão facial, porque ela era diferente, ela não ria muito, ela era... Enfim, era o jeito dela. E aquele jeito eu não conseguia decifrar. Logo eu tinha medo. Logo não batia bem. Outra coisa, que como eu observava muito gente, eu era capaz de chegar para uma pessoa exatamente o que você falou. Aconteceu alguma coisa com você? Por quê? Eu buscava padrão. O tipo de curvatura do corpo, o tipo de roupa, o tipo de expressão, o tom de voz. Eu juntava aquilo tudo e falava assim, o dia de ontem aconteceu alguma coisa e foi uma droga. O que está acontecendo? Então, eu passei a ser conselheira. Um dia eu cheguei para o cara que trabalhava comigo e falei assim, Renato, você está de um jeito que eu não estou entendendo. Você está cansado ou você está triste? Eu não conseguia distinguir. Ele falou assim, Selma, eu estou muito triste. Ontem eu tive uma conversa e estou me separando. Percebam isso. E é igual ela falou.
O global que ela falou é exatamente por isso que ela precisa do passo a passo, porque o cérebro típico tem sinapses que ele consegue aprender intuitivamente observando as pessoas, porque ele vai ali, ele pega aquilo lá e tudo tal, ele faz as analogias. O cérebro autista pode ver uma coisa assim, lavando vasilha. Ah, então lava você agora. Não, você está lavando vasilha, mas eu não sei lavar vasilha, não. Por que você não sabe? Ah, eu não sei como é que você consegue tirar a gordura. Como é que eu vou saber se é o copo ou o prato que vem primeiro na hora de lavar? Por que você coloca as vasilhas todas assim? Gente, tem um tanto de pergunta. E na faculdade tem isso. Se o professor dá para o aluno 10 exercícios valendo 10 pontos para facilitar para o aluno não perder muito ponto de uma vezada só, eu cheguei lá e foi a única vez até que eu acho que eu estava junto com a Sofia, porque ela conseguiu, a gente foi criando de uma maneira tal que ela conseguia negociar a inclusão dela. Falei assim, olha, o seu objetivo é o quê? Que Sofia aprenda isso, isso, isso. Dê para ela, então, 2 trabalhos de 50. Ai, mas e se ela perder? Ela se traçalha para fazer 10 trabalhos de 10, com o mesmo afinco que ela faz 2 de 50. Então, você está acabando, Sofia está indo na exaustão. Então, assim, aí eu vou te responder a pergunta de maneira assertiva. Como é que eu faço para saber como que eu me relaciono com um autista? Observando a pessoa que está à sua frente. Observe o ser humano que está à sua frente. Se você for tocá-lo e ele chegar para trás, você vai falar assim, você não gosta? Não. Eu brincava assim com Sofia, ó, e ela, depois eu descobri que era doído, por causa da hipersensibilidade. Já em outras coisas, a Sofia andou a cavalo com 10 anos numa pousada, a perna atrás ficou em carne viva e eu só vi na hora do banho porque ela não sentiu. Nossa, muito a minha vida isso. Hipossensibilidade. Eu vou contar uma coisa que o podcast, eu não sei se tem censura, e vocês me perdoem se isso parecer assim, terrível, inapropriado. Eu vou contar bem das pessoas entenderem. Quando, na primeira vez que eu tive relação sexual, eu virei para o meu marido e perguntei assim, já entrou tudo? Eu não tinha percepção. Será que eu estou passando mal mesmo? Às vezes a mãe reclamava, por que você não falou? Eu não tenho muita percepção do que eu estou sentindo. Exatamente, eu também. Ah, coitado, então essa alma não vai ter prazer nunca. Depende, porque você já mexer num outro lugarzinho ali, pode ser imediatamente, pum, orgasmos múltiplos, ai. Mas não passa daquele ponto não que vira dor. Então, como é que eu vou saber se a Daiane é igual a Selma? A única coisa que você vai saber é o seguinte, preze a pessoa que esteja à sua frente. Se for, eu tinha muito dificuldade de conversar fugia de surdo, me dava nervoso, eu não conseguia me expressar para ele. Aí um dia, depois que eu descobri meu diagnóstico, eu falei assim, então aquilo que eu sinto é o mesmo que ele sente. O que eu faço? Eu chego naquele ser humano, ele vai perceber que eu estou com alguma dificuldade, a gente vai se comunicar como dá, porque eu vou me abrir para ele vai se abrir para mim, e a forma vai surgindo desse prezar de um para o outro. Por que eu consegui que a minha filha, que não ia ser independente nunca, fosse o que foi? Primeiro, porque eu enxerguei a essência dela. Não, gente, Sofia tem umas coisas que dá vontade de estraçalhar, mas a essência dela é uma essência que busca as coisas bacanas. Então, tem que entender o que a Sofia está me falando. Então, quem que mais me ensinou sobre o autismo, quem que mais me ensinou sobre Sofia? Foi Sofia. Eu acho... Pode falar. Não, você já terminou? Não, eu ia falar que é muito interessante a gente perceber essa diferença de conhecimento também. Porque, como a Selma falou, ela estuda o autismo, tem quantos anos você falou? Muitos e muitos e muitos e muitos, né? Desde 2008. Eu, até ano passado, eu tinha... por isso que eu não julgo, e não julgo mesmo, gente. Isso eu falo assim com a maior tranquilidade do mundo.
às vezes eu vejo algumas pessoas e também não julgo essas pessoas que falam isso, que se sentem ofendidas. Mas, por exemplo, quando eu vejo muita gente falando assim que não fala que eu não tenho cara de autista, você sabe que é cara de autista? Não fala que eu sou meio autista, você está me ofendendo, assim. Eu consigo entender a pessoa que fala isso. Porque até ano passado eu era esse tipo de pessoa. Eu não tinha entendimento nenhum sobre o que era autismo. Eu não sabia que eu era autista. Então, muitas vezes, eu também repetia falas desse tipo por puro desconhecimento, por pura ignorância. E não por querer zombar de alguém, e não por querer diminuir a dor de alguém, mas porque a gente não tem informação sobre autismo, principalmente aqui no Brasil, é extremamente escassa. É muito escassa. É escassa até, como a Selma disse, no meio médico. Até mesmo os médicos têm pouquíssima informação. Então, eu percebo, por exemplo, quando eu falo para as pessoas que eu descobri que eu sou autista, algumas pessoas falam para mim assim, mas eu acho que eu também sou meio autista, eu acho que todo mundo é meio autista. E de coração, eu não levo isso a mal, porque eu percebo que muitas pessoas que me falam isso, elas falam isso para mostrar para mim que elas querem se aproximar, elas querem mostrar para mim assim, você é autista, mas tudo bem, porque eu também sou um pouco. Elas fazem com a melhor intenção do mundo, né? Então, eu tenho muito essa percepção de tentar acolher quando as pessoas falam isso, né? E a Selma, ela já tem um conhecimento muito maior do que o meu, de falar como perceber como um autista né? O que é a hipossensibilidade, o que é a hipersensibilidade, como o cérebro funciona, coisas que eu, assim, em meses estou começando a aprender, ela já estuda durante anos. Então, para mim, está sendo muito rico estar aqui conversando com ela. Eu sou sua fã! tá aqui conversando com ela, levando broncas dela e tudo mais, porque todo mundo aprendendo, né? É uma grande oportunidade, assim, e eu acho muito legal até mesmo ter essa troca de mostrar duas mulheres adultas que foram diagnosticadas na fase adulta, uma que já tinha, a Selma, ela vem com um caso que eu vejo acontecer muito, que eu, por exemplo, eu não tenho filhos, eu fui diagnosticada, eu sou uma privilegiada master, assim, eu posso me considerar uma privilegiada, porque eu sou uma mulher, apesar de ter sido diagnosticada adulta, e eu sou uma mulher adulta diagnosticada sem filhos, porque o que acontece? A grande maioria das mulheres que são diagnosticadas, as mulheres autistas, elas só descobrem que são autistas porque elas têm filhos autistas. E aí, quando elas vão estudando sobre o filho delas, elas começam a perceber que tem muitas características parecidas com os filhos. E eu não tive isso para conseguir esse diagnóstico, né? Para conseguir, não, né? Eu coloquei mal a palavra, mas eu estou falando, eu não tive essa questão, eu não tive essa vivência. E ainda assim eu consegui entender que eu era autista, ainda assim eu consegui chegar nessa descoberta que mudou completamente a minha vida. E a Selma, ela já traz essa visão da mulher que passou por isso, né? Passou criando uma criança autista, tentando entender uma criança autista, tentando cuidar, entrar no universo de uma criança autista para, no fim, nossa, eu também sou autista, que é o que acontece com a maioria das mulheres adultas, né? Que são diagnosticadas. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, meninas. A Selma já trouxe isso. Ô, Renata, mas eu posso falar uma coisa que eu não posso perder a oportunidade, levantei o dedinho? Por favor, Selma. É o seguinte, Daiane, eu estou gostando demais também de conversar com você, porque tem uma menina de 33 anos que fez contato comigo do Sul, e igualzinho, é muita coisa que ele não entende, e às vezes é muita coisa que a gente, nesse início, e aconteceu comigo, que como você não entende direito, você até também faz de maneira equivocada. Então, sim, você tem completa razão. É preciso conhecer para entender. Então, a gente que agora conhece, a gente vai devolvendo à sociedade essas informações, né? Bacana, e a gente tem o podcast Saída de Emergência, que dá para a gente esse espaço maravilhoso, isso é vida. Isso, o mundo autista, o pessoal já perguntou, por que mundo autista? Você não está restringindo? Não, eu estou ampliando. O mundo autista é o mundo de todo mundo, assim como todo mundo é o mundo do mundo autista, porque gente é gente, ser humano é ser humano.
Então tá, aí a gente vai trocando e as pessoas vão aprendendo. Perfeito, então não vamos brigar. Ao invés de brigar, de gastar energia brigando, vamos gastar essa energia mostrando um outro lado. Sim. Só que tem algumas coisas que a gente vai ter que, com muita benevolência e delicadeza, cortar. Porque é uma coisa que você já deve ter ouvido e que eu já fiz muito, mas hoje eu estou mais atenta, que é anticapacitismo. Capacitismo é aquilo que as pessoas... é um preconceito revestido de generosidade que vira para você e fala assim, ah, menina, você não é tão ruim assim, não. Até eu mesma acho que tem traço autista. Esquenta a cabeça, não é só você que descobriu que você é essa coisa, não. De vez em quando, assim, eu também me sinto assim. Ela se abaixa para colocar no nível que ela descobriu agora que você é. Ela nem percebe, eu não estou criticando a pessoa. Isso é cultural. Aí, nessa hora, você fala com ela, sim, eu entendo que você sinta isso, porque, na realidade, aquilo que eu falei de traços, mas explica, porque senão essas falas... Não, você não vai fazer isso de uma hora para outra, não. Não, Selma, é que eu acho que eu... Não, desculpa, é que eu acho que eu não expliquei direito. Quando eu falei que eu entendo quando a pessoa me fala isso, não significa que eu entendo, ok, eu entendo, não julgo, e eu acho isso até uma porta de entrada para eu explicar para ela como que não é dessa forma que funciona, né? Que é quando a pessoa vem falar para mim exatamente isso, de tipo, ah, mas eu também sou meio autista, aí eu dou uma risada, eu não levo a mal, eu não falo, não, você não é meio autista, não, você sabia que autismo não existe, blá, blá, blá. Eu falo, então, mas você sabia que para você ser autista, você tem que nascer, é uma condição do espectro, blá, blá. Aí eu vou, explico tudo, e aí a pessoa, nossa, Daiane, eu não sabia de nada disso. E eu estou falando isso exatamente nessa questão, de que eu acredito muito mais no diálogo, né? Eu acredito muito mais no acolhimento da pessoa que é ignorante no assunto e que muitas vezes vem com uma fala capacitista para você, não porque ela quer te diminuir, mas porque é assim que ela aprendeu. A gente vê isso na televisão, a televisão é extremamente capacitista, os comerciais e tudo mais, é assim que ela reproduz o que ela vê sendo ensinado pelas mídias e etc. E aí, quando ela vem com essa fala para você, achando que ela está te ajudando ou achando que ela está sendo empática com você, e é uma forma dela tentar ser empática com você, é uma porta que você encontra para mostrar para ela que, obrigado, entendo que você está querendo mostrar para mim que você é empático comigo, mas é dessa maneira e dessa maneira. Não que eu ache que é isso mesmo. Parabéns, perfeito. Muito, gente, eu estou aqui só anotando, viu? Estou aprendendo muita coisa com vocês duas. E ontem eu assisti um pequeno documentário, inclusive no seu canal, viu, Selma? No seu canal e no da Sofia, sobre o mercado de trabalho, Outwork, se eu não me engano. Né? Isso. E eu achei fenomenal, porque a gente hoje, né, se fala muito de diversidade, hoje se levanta muito essa bandeira, o anticapacitismo, como você mencionou, né, também é uma bandeira, teoricamente, que as pessoas estão se tocando agora. Né, porque antes não tinha essa percepção, e que bom que a gente está dando espaço para se falar sobre isso aqui também, né? Mas ontem, assistindo esse documentário, eu achei fenomenal algumas falas. Tinha uma pessoa que estava se formando em medicina, tinha uma outra que trabalhava... Já formou. Maravilha. Tinha uma outra que trabalhava numa multinacional, tem uma menina que trabalhava numa agência de publicidade, e eles trouxeram exemplos, até mesmo... você trouxe um pouco, né, Selma? Tipo, no ambiente de trabalho, aquela coisa que fala uma coisa, mas quer dizer outra, esse jogo de xadrez que às vezes acontece. Ele me fez uma pergunta sobre isso e eu esqueci de responder, desculpa. Aí você já pega a mim e já responde. Sim, Dai. Muitas vezes numa entrevista, né, que a pessoa às vezes faz uma brincadeira ou uma ironia, a pessoa que está ali, a pessoa autista não compreende daquela forma, né? Enfim, tem várias camadas, né, que eu mesma não tinha noção, não tinha consciência, e você, Selma, trouxe sobre o trabalho da escola, né? Ao invés de dar 10 trabalhos valendo 10 pontos, dá 2, cada um vale 50 e resolvo, né?
Como que é, Dai, se você já quiser responder, no mercado de trabalho, esses desafios, como que uma empresa se prepara para conseguir abrir espaço, para conseguir educar os seus colaboradores também, para ter colaboradores com diferentes espectros de autismo? Como que a gente pode se preparar para conseguir acolher também essa diversidade dentro das empresas? Bom, o que eu posso falar um pouco eu posso falar um pouco da minha experiência, né? Eu agora eu acabei de me formar eu fiz uma pós-graduação em educação inclusiva, e o que eu tenho feito eu sou professora, como eu disse para vocês, passar essas informações não exatamente para a empresa, mas para os meus alunos. Então, eu já dei algumas aulas onde eu explico para eles sobre anticapacitismo, o que é capacitismo, falo para eles abertamente que eu sou autista, falo para eles que eles têm uma professora que é autista, explico para eles quais são as diferenças de como vou por meio de uma mediação, né? Falando para eles, vocês percebem alguma diferença? O que vocês acham? Quantas pessoas com deficiência vocês já viram trabalhando? Vocês acham que aqui na escola a gente tem uma boa acessibilidade para pessoas com deficiência? E aí eu vou abrangendo não apenas para o autismo, mas para deficiências em múltiplas, né? Vários tipos, física, auditiva, falo também da minha, mas eu vejo que, pelo menos a minha experiência, tá Selma, na onde eu ainda atuo, ainda é bem difícil uma capacitação para a inclusão de pessoas autistas. A minha vida inteira eu trabalhei como educadora na educação, né? Primeiro na educação informal, eu trabalhei muito em museus e instituições, e para mim era extremamente difícil as pessoas entenderem, e eu sempre trabalhei em ambientes muito barulhentos, né? Ambiente de arte, em exposições assim de muito barulhento, muitas pessoas, eu recebia grupos, e eu nunca entendi o porquê. Gente, isso para mim até hoje não faz sentido, aliás. Eu recebia aquele grupo de 30, 40 pessoas, eu tenho aquela questão que deve ser do autismo também, creio eu que seja, de se eu estou naquele grupo, eu me entrego totalmente, eu faço o melhor trabalho, vai ser a melhor visita que eles vão ter, que eu puder fazer ali. Saio daquela visita arrasada, porque eu me entreguei total e saio extremamente esgotada. Então, o que acontecia? Depois daquela visita, eu ia para o meu cantinho, me isolava, abaixava a cabeça, isso sem saber que era autista. Me isolava e abaixava a cabeça. Gente, eu fui tão alvo de piada por conta dessas questões, eu fui tão alvo de piada de que eu só dormia, por mais que eu fizesse o melhor trabalho que eu pudesse fazer naquele ambiente, por mais que as minhas visitas recebessem, assim, os melhores elogios, a minha fama lá entre as pessoas era: só fica no canto, só tá fazendo corpo mole, só tá dormindo, não sei o que lá. Era sempre uma questão de... eu ficava triste e eu falava, parece que você não precisa trabalhar, você tem que mostrar trabalho. E esse mostrar trabalho, parece que você... Não importa o... Ai, gente, vamos cortando esses que eu vou pensando e aí eu vou formulando as coisas na cabeça. Tipo, não importa a qualidade do seu trabalho, não importa que a qualidade... Porque eu vejo que pessoas autistas têm uma qualidade de trabalho muito grande, porque a gente se entrega muito no que a gente está fazendo, a gente hiperfoca naquilo que a gente está fazendo. E por mais que a nossa qualidade no trabalho seja ótima, o nosso social geralmente não é. E como a gente não cacareja, né? Como é aquela coisa, a gente faz, mas não cacareja depois, a gente fica com o nosso trabalho lá para trás. E aí, nisso, as empresas elas não são adaptadas a entender essas diferenças. E aí a gente, pelo menos na minha experiência, a gente acaba sendo alvo de piada, alvo de exclusão, alvo de muitas coisas nesse sentido. Pelo menos eu fui muito alvo disso. E eu acabei descobrindo que sou autista justamente
quando eu comecei a dar aula em salas de aula todos os dias. Porque quando eu trabalhava em instituições, né, em museus, trabalhei em CAPES também, trabalhei no CAPES AD 3 anos e tudo mais, eu sofria muito, mas eu tinha um intervalo. Por exemplo, eu atendia aquele grupo, que era extremamente muitas pessoas, mas depois passava um tempo para eu atender outro. Em sala de aula, é você dando uma aula atrás da outra, uma aula atrás da outra, uma aula atrás da outra. E eu comecei a ter muita hipersensibilidade, a ponto do meu corpo começar a travar. Teve um dia que eu tenho um canal no YouTube e tem um vídeo que eu conto só sobre o meu processo de diagnóstico. E aí eu conto que um dia eu estava indo para o trabalho, eu estava no trem, consegui sentar nesse dia, fui sentada, e eu não consegui levantar do trem, porque simplesmente o meu corpo travou. Minha cabeça começou a tombar de um lado para o outro, minha perna amoleceu, meu braço amoleceu, eu não consegui levantar, consegui levantar a mão para um guarda vir me buscar, o guarda me colocou na cadeira de rodas, e eu não conseguia nem dizer exatamente onde eu morava, nada, porque parece que o meu sistema operacional desligou. E isso foi por questões de muita hipersensibilidade de estar em sala de aula todos os dias. E foi assim que eu descobri que eu estava no espectro autista, assim, de uma maneira mais enfática, né? Que aí eu fui atrás de um especialista para entender o que estava acontecendo comigo. Aí sugeriram que eu podia estar com um transtorno de... Burnout. Não, é aquele que você falou? Ansiedade generalizada, né? Várias coisas. Tomei remédio pra caramba, nada adiantava, até eu descobri que era hipersensibilidade. Não adiantava quanto remédio eu tomasse na minha vida, enquanto eu tivesse todos os dias dentro de uma sala de aula, uma aula atrás da outra, eu sempre ia sofrer coisas desse tipo. Então, eu acho que falta muito ainda, nessa minha área da educação, entender que eu acho, para não mentir, quando eu entreguei o meu laudo, é tão novo isso, que quando eu entreguei o meu laudo na prefeitura, eles não sabiam o que fazer, que eles falaram, é o primeiro caso de um professor autista que a gente tem na rede da prefeitura de São Paulo. Que eles saibam, né? Porque deve estar assim. Que eles saibam. Eu fui a primeira a entregar o laudo. Eu entreguei o laudo aqui, eu falei, olha, gente, eu descobri que eu sou autista, estou dentro do espectro, não sei o que vai acontecer, mas estou aqui meu laudo. Eu entreguei para eles assim, eles olharam assim e falaram, mas eles ficaram atônitos, eles falaram, e aí? Tipo, gente, é o primeiro caso que a gente tem de um professor autista, como que a gente vai fazer? Sabe? Então, é muito complicado. Deve ser engraçado ver a reação dessas pessoas, né? Não, mas calma aí, eu falava com a Daiane, agora do nada a Daiane tem autismo, né? Da onde apareceu esse autismo, né? As pessoas não conseguem ter essa empatia, esse entendimento. Exatamente. E falando aí de hipersensorialidade, como é que é? Hipersensorialidade. Isso, aí eu queria trazer para hiperatividade. E também fazer um link, Selma, com, infelizmente, o momento que a gente está passando, que é inevitável da gente perguntar. A pandemia, isolamento. E aí eu queria que você trouxesse algumas dicas para todo mundo que está escutando agora, para essa mãe, enfim, para essa pessoa, como lidar com esse autista que é hiperativo, ou o que fazer, né, para mantê-lo dentro de casa, de uma forma que o acalme. Como eu sou muito rebelde, antes de responder isso, eu vou dar um pitaco aqui do anterior, porque ela citou um documentário que é muito caro a mim, para a Sofia, porque foi um projeto com muito carinho, que a gente não queria entrevistar profissionais, dar exemplos de como você vai inserir o autista no mercado de trabalho. A gente queria mostrar que é fato, é realidade, já estão trabalhando. E nesse documentário, inclusive, ele vai sair também escrito na revista Autismo, a pessoa percebe que não é benevolência social, a empresa ganha, efetivamente. A sociedade ganha, efetivamente.
O autista ganha efetivamente. A família do autista ganha efetivamente. Então, a gente tem que ter sabedoria para mostrar que esse momento já chegou. Não tem mais volta. E o que acontece? A gente cai naquele que o Daniel falou. Mas como é que eu vou receber? Tá, você tem treinamento, você tem autistas hoje que dão consultoria, você tem uma série de coisas. Mas o básico do básico, como é que a gente recebe alguém que a gente não sabe? Primeira coisa é acolhimento. Com acolhimento, se Daiane tivesse acolhimento, eles iam perceber, nossa, a Daiane é um excelente profissional, mas eu já percebi que ela precisa de um tempo dela. O foco estava na pessoa, no profissional. Nada contra a empresa medir resultado. A Daiane dá resultado? Dá, ok. Mas ela precisa de um tempo. Então, vamos pensar nisso, porque eu quero uma Daiane que dê resultado. Era simples, mas a pessoa parte para a caixinha. Vamos colocar num exemplo doméstico. Você tem uma empregada doméstica na sua casa. Ela chega às 8 e vai embora às 5. Ela é esperta danada e fez o serviço até 1h da tarde. Está maravilhoso. Por melhor que esteja o serviço, você vai querer arranjar coisa para ela fazer até 5 horas. É o que eles faziam com você. Eles não iam olhar o trabalho perfeito, porque a caixinha diz a ele, a gente paga ela tantas horas, ela tem que estar agindo tantas horas ou fingindo que está agindo. Eles preferem um profissional que finge que está agindo do que um profissional que fala assim, você está me pagando, eu estou parado. Mas a caixinha não faz medir custo e benefício. Essas empresas que estão acolhendo, elas estão começando a perceber, acolhe, começam a perceber como é que funciona, buscam consultorias ou não, enfim. Aí elas percebem, nossa, na reportagem, tem um pedaço, aquele Marcelo Vitoriano da Specialisterne, que fala claramente, não, nem é ele, a menina, nossa, me fugiu o nome dela, que é da Ibope Media. Da Cantar Ibope, né? Exatamente, Cantar Ibope Media. Aí, o que ela fala? Ela percebeu que para aquela função, porque o autista ele tem características. Gente, então é ser humano? Tem talento? Tem. Tem capacidade? Tem. Quais as características? Pumba! Eu otimizo se eu colocar ele no lugar que ele vai me dar mais resposta. Ele fica feliz, eu fico feliz, o cliente fica feliz. Não é difícil. A gente que complica muito, porque a gente quer colocar em caixas. Depois fala, e é real, que o autista tenta padronizar tudo. Mas ele tenta padronizar com lógica. O neurotipo, muitas vezes, padroniza com burrice. Ele padroniza engessando. Ouça, então, o autista, porque eu aprendo muito com o neurotipo. Mas o neurotipo tem que saber que pode aprender muito com a gente. Tá. Aí, a questão agora é com o Daniel, você falou na época de pandemia, né? Como é que eu vou relacionar? Isso, como lidar por esse autismo hiperativo? Tá. Gente, o cérebro do autista, e não sou eu que falo isso, eu estudei e aprendi que ele está atuando, ele é um cérebro neurodivergente que não tem as mesmas conexões que a criança recebe o estímulo, produz esse resultado, porque o cérebro dela tem um desenho e ela vai formando as sinapses de acordo com isso. O autista, ele tem um cérebro neurodivergente, significa então que ele não vai formar sinapse? Não. Significa que ele tem que ter estímulo, igual o típico, para criar caminhos alternativos. Ok? Então, se o típico não tem estímulo, ele não vai aprender uma série de coisas. Se o autista não tem estímulos, ele não vai criar sinapses. Nossa, mas fulano de tal não chegou aos 32 anos, não sabe nada. Por quê? Não foi apostado, ele não criou sinapse, não fez conexão, é óbvio que não vai saber, porque o cérebro é um músculo, ele age de acordo com o estímulo, o tempo todo. Tá. Aí vem o autista, principalmente o de grau leve, porque não tem perda cognitiva, e está nesse mundo que o código não é dele, e tentando entender tudo,
Aí é como se ele estivesse fazendo tradução simultânea o tempo todo. Daiane recebia a turma, fazia tradução simultânea o tempo todo e ainda lidava com estímulos de muitos ruídos de vozes, percorria um espaço, muitas luzes, e o cérebro de Daiane, ele já é hiperexcitado, mas para chegar ao mesmo entendimento que o Daniel, o cérebro de Júlia e de Renata, o cérebro de Selma e de Daiane trabalham 2 vezes mais para decodificar o que vocês decodificam com o seu cérebro típico. Então, essa entrevista, vocês vão acabar cansados dela. Eu e Daiane vão acabar exaustas e mortas, em alguns casos. Então, eu passei a minha vida trabalhando, viajando, ok. Chegava em casa, era uma... Eu vou encurtar, né, gente? Eu passei a minha vida viajando, chegava em casa... Então, vamos supor, eu ficava uma semana em Brasília. Chegava em casa, eu tinha que ficar presa no meu quarto. Para quê? Desestressando. Porque se eu não fizer isso, o meu cérebro, que já é hiperexcitado, eu coloco ele no modo tão louco que o que acontece? Isso que ela falou. Eu nunca sei se é burnout ou burnout, que é um tipo de colapso. E o que significa isso no inglês? Apaga. Apaga. Você está me colocando trabalhando demais, eu não dou conta. Apaga. E foi o que aconteceu com ela. Tem outra crise, que é um tipo de paralisar. A Sofia tem muito isso. Eu fico louca em aeroporto. E aí eu tenho shutdown. Eu choro, apavoro, tudo. Sofia paralisa. Vocês imaginam que maravilha. Dá vontade de matar a Sofia e Sofia de me matar. Porque eu estou a 1000, Sofia está paralisada. Eu já ouvi uma mulher grávida falar assim, essa juventude não tem o menor senso, eu grávida, está aí parado. Eu falei assim, eu também queria tanto descobrir um modo de ensinar para esse autista que está em crise agora, que uma grávida está passando. Seria tão bom se ele entendesse a grávida, e seria tão bom se a grávida entendesse ele. A necessidade é a mesma. Não pode julgar, porque senão ela vai ser julgada também, corre esse risco. Tá, em casa, o que acontece? Você está com filhos hiperativos, principalmente autistas? Gente, não é como era quando eu era na minha infância. Vocês têm canais no YouTube de profissionais, de autistas, de ativistas que têm yoga, que tem reforço de escola, que tem atividades lúdicas, que tem educação física. Selma, mas eu não quero, então, que fique o tempo todo na maquinazinha, ok? Tem espaço? Casa? Então, vamos lá para fora. Não tem? Vamos aprender a criar coisas com papelão. Gente, a criança autista dá muito mais valor às coisas que ela vai montando do jeito dela do que esses brinquedos comprados. Você vai guardar todos, ela vai adorar a caixa do brinquedo e o brinquedo nem tanto. Então, debruçar um olhar sobre seus filhos, entender que eles têm uma necessidade diferente, e aí você vai tentando buscar conhecimento para lidar com essa necessidade, e também, reconhecer que você também não é super mulher, não é super mãe, não é super pai. E aí, entra no banheiro e canta, e eles gostam de entrar junto com a gente, você canta. O que foi, mamãe? Mamãe está feliz, mamãe está cantando, espera que mamãe vai cantar. E aí ele vai formar o seguinte, nossa, quando eu estou feliz, eu tenho que pular, eu tenho que ficar muito feliz assim. Ele não vai ver a mãe depressiva, chateada, e você vai estar colocando aquilo tudo para fora, porque só existe um jeito do seu filho estar arrasado, se o ambiente familiar também tiver. Então, se dê um tempo também. Debruce um olhar sobre o seu filho típico e sobre o seu filho neurotípico e veja o que traz prazer. E vai ensinando. Agora a gente tem que fazer isso aqui que não dá prazer, mas que todo mundo passa por isso. O autista, qualquer que seja o grau, quando você explica direitinho, faz sentido? Pum! Fez sentido? Você tem tudo. Mas se você... é porque não quero. Porque ninguém faz assim. Isso não é lógico para o autista. O autista não segue o que não é lógico. Exatamente. Tem que fazer sentido. Fez sentido, está maravilhoso. E hiperatividade tem que gastar energia.
Ah, ele fica o tempo todo no joguinho? Você vai se ferrar, porque isso aí não vai dormir à noite, não. Tem que gastar energia, cria coisa, vamos pular, vamos, como aquele negócio de stepper que fica pulando, gasta energia, porque é só assim que você vai, talvez, conseguir apagar esse cérebro hiperexcitado. Eu tinha a impressão que eu ouvi o cérebro de Sofia. E o meu também é assim. E agora eu já faço, que também é importante, se não souberem, para eu não explicar e não, vocês não ficarem chateados comigo, nossa, como fala essa mulher? Depois fala que autista não fala. Procurem aí o que é higiene do sono. Procurem aí, e é muito importante a higiene do sono com criança hiperexcitada, tanto faz típica como atípica. Em linhas gerais, é isso. Se quiser saber demais, veja o canal de Daiane, veja o canal de Selma, Mundo Autista, e o canal de Daiane, como que chama? Anne Etéria. Como? Anne Etéria. Depois eu mando para vocês. Eu mesma já vou conferir. Porque, gente, nesse mundo global, em que a pandemia nos convida a repensar, eu descobri que não é frase feita, não. A gente não pode deixar ninguém para trás e nós não podemos soltar a mão de ninguém. Então, estamos já caminhando para o nosso encerramento, mas eu acho que o que fica para mim, ouvindo vocês e aprendendo tanto com vocês, é que, no fundo, são relações humanas, como o Dani trouxe, né? A diversidade nada mais é do que olhar para o outro, entendendo aquele outro como indivíduo, né? E tendo essa percepção de que, sim, no fundo, estamos todos conectados de alguma forma. Então, quando a gente conseguir, como você disse, né, Selma, o observar e o abrir espaço para ampliar as relações, independente dos estereótipos, aí a gente vai estar a caminho de uma sociedade mais igualitária, mais mente aberta, menos preconceituosa, e eu acredito de verdade que tem muito ainda para a gente caminhar, mas se a gente comparar com 100, 200, 300 anos atrás, a gente já melhorou e já caminhou muito, né? E esse espaço, o espaço teu do YouTube, o espaço da DAI, são ferramentas que a gente tem hoje para poder se educar e continuar aprendendo e continuar ampliando, né? Eu quero agradecer demais a participação de vocês, Selma e Dai, foi um prazer ter vocês aqui com a gente. Tem muito mais coisa para a gente conversar, a gente sabe, e vamos, eu e Dani e a nossa turma do Saída de Emergência, marcar uma segunda edição para tratar outros temas e levantar outros temas. A Selma traz a Sofia também, a gente faz um bate-papo com mais um convidado. Obrigada, Selma, obrigada, Dai, foi um prazer ter vocês aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, gente. Eu estou emocionada, estou muito feliz e só isso que eu posso dizer. Não esperava esse convite, foi maravilhoso, foi um presente para mim e muitas bênçãos a todos nós. Show de bola. A todos. Eu agradeço também a oportunidade. Agradeço ter conhecido a Daiane, porque, assim, nossa, que delícia, essa troca, essa descoberta, é muito bacana. Essa equipe maravilhosa, fiquei morrendo de inveja, queria ter uma equipe assim. Vou mandar o currículo aí, viu? Mas primeiro eu tenho que ter um mundo autista autossustentável, mas eu chego lá, eu e Sofia, a gente vai chegar lá. E queria dizer que eu acredito firmemente que a igualdade é muito bacana, traz harmonia, é muito necessária, mas não há crescimento sem conflito, não há crescimento sem diferença. Esse conflito, que não é confronto, a CNV fala isso para a gente, né, comunicação não violenta, esse conflito, essa diferença, ela vem para a gente pensar de maneira outra e ser criativo. A diversidade nos convida, como seres humanos, a criatividade. E o ser humano é ilimitado na sua criatividade. Então, quando eu vejo um deficiente físico e que eu me relaciono com ele, tentando entender aquela experiência de como é ter um corpo que fica o tempo todo sentado numa cadeira de rodas, e ele tenta entender como é ser uma pessoa que tem esse cérebro hiperexcitado,
ele sai mais rico e eu saio mais rica. Eu não sou melhor do que ele, nem ele pior, a gente é diferente, a gente cresce com as nossas diferenças. O nosso convite, Renata e Daniel, é sempre a isso, é crescimento daquela sociedade que a Renata descreveu. Então, eu agradeço muito ao podcast Saída de Emergência, porque também não há outra forma do que não trazendo esse assunto à tona para a gente bater esse papo de boteco, como a Renata prometeu, e que foi maravilhoso. E eu me senti assim, a Lady num chá das 5, em plena segunda-feira. Quer dizer, isso nem vai ao ar na segunda-feira, mas eu me senti a Lady num fim de tarde. Muito obrigada. Que delícia! Eu tenho certeza que todo mundo que nos acompanhou até aqui, ou quem vai nos assistir no YouTube, teve essa mesma sensação, viu, Selma? A gente espera que o conteúdo tenha agradado a todos os nossos viajantes. A gente chega ao fim de mais um episódio, mas não saia da janela e aguarde os próximos podcasts. Tchau, obrigada!